A dedicação necessária para cuidar do seu veículo você só encontra na Rede de Postos Carajás. São mais de 30 anos de tradição e experiência oferecendo qualidade nos produtos, serviços, além do melhor preço. Rede de Postos Carajás. São 5 lojas em Londrina e na região para melhor atendê-lo. Em Londrina, na Avenida 10 de Dezembro, na Avenida Maringá e na Rio de Janeiro. Em Cambé e também na saída para Apucarana. Rede de Postos Carajás, abastecendo você. Oferecimento Posto Carajás e Marajó Veículos. Nossa direção é você. Olá, muito bom dia. Queremos agradecer essa sua audiência, queremos agradecer a Deus pela bondade dele que se manifesta sempre nas nossas vidas. Este é o programa Café e Fé e você que já está habituado ao nosso programa sabe que a gente sempre tem debatido alguns temas que nós julgamos ou que vocês sugerem ou que alguém traz para a gente, que seja pertinente para nós, que faça parte do nosso cotidiano, da nossa vida e que a palavra de Deus lança luz sobre aquilo com a intenção de edificar e mesmo que o Evangelho seja proclamado, anunciado, o Evangelho da graça de Deus e que isso possa edificar, salvar, curar, restaurar, enfim, tudo aquilo que Deus veio redimir por meio da sua palavra em Cristo Jesus. Quero também enfatizar sempre aqui a ideia de que você pode ser um parceiro nosso. E gostaria que você se dedicasse nisso, que você não ouvisse esse meu convite simplesmente como mais um convite, mas que você pensasse na possibilidade de ser um parceiro na divulgação da mensagem e da palavra de Deus. É muito fácil, você pode acessar o site da PIB Londrina, piblondrina.com.br e ter acesso a várias mensagens, são mais de 3.000 mensagens já no nosso site e você pode também baixar os programas, o Cristo em Mim, o Desconstruindo a Religião. Aliás, o Desconstruindo a Religião eu queria fazer um convite a você. Ele acontece todas as terças-feiras a partir das 20 horas lá na Chácara da Colina, Avenida Faria Lima 1505, com a entrada ali do lado dos prédios novos. Participe com a gente, só que eu, abrindo esse parênteses, venha participar conosco, é um trabalho que nós temos feito para fazer a distinção entre aquilo que é religião e aquilo que é evangelho. Você é nosso convidado. E também você é nosso convidado se você quiser aparecer na nossa comunidade. Será uma alegria recebê-los. Os cultos acontecem aos domingos, às 9h30 da manhã e também às 6h30 da noite. Será uma alegria tê-los lá conosco para ouvirmos a palavra de Deus e para louvarmos ao Senhor juntos. Sempre lembrando que a primeira igreja batista em Londrina é uma igreja cheia de pessoas carentes da graça e da misericórdia de Deus. Se você é um desses, venha participar com a gente, vai ser uma alegria recebê-lo. Bom, sem demorar demais aqui, já demorei bastante, falar sobre o tema do programa de hoje. O tema do nosso programa hoje é inveja. E para você ficar aí situado no que nós queremos dizer, falar e pensar, segue aquela narraçãozinha do Bernardo. Fique com a gente. Em muitas culturas por todo o mundo a expressão mal olhado é comum. O famoso olho gordo ou seca pimenteira é algo cotidiano que pode ser tecnicamente chamado de inveja. Nada mais é do que querer o que não tenho e o outro tem. É ter um sentimento amargo e odioso dentro de si em relação ao outro. É um sentimento destrutivo e que pode moer relacionamentos e causar mais perdas que ganhos para ambos os lados. Segundo a Bíblia, o próprio Satanás caiu por invejar a Deus e desejar ser semelhante a Ele. A inveja te causa dor? Passe um cafezinho. Junte-se a nós, vamos conversar sobre inveja. Falei que seria rapidinho, a manteiguinha já está passada no pão, o cafezinho já está na xícara. Então, antes que alguém fique com inveja de você,
Nós vamos passar direto para o assunto. Bom dia, Glênio. Bom dia, Alexandre. Você tá bem? Joia. E o assunto da inveja? Alguém diz que a inveja é a lama que você joga no outro por causa do sucesso do outro. A inveja é um sentimento dos piores. Nós já falamos aqui da luxúria, que é uma perversão grande. Falamos da ira, que existem dois tipos, mas a inveja é aquele, como foi dito aí na narração, aquele olho aquele olho grande, do seca-pimenteira. O texto bíblico, quando fala da inveja, usa a expressão mesmo, olho maligno. Oftalmos poneros, olho do maligno, olho mau. É aquela coisa de eu não sou o que o outro é. Ele admira, mas ele não pode aceitar que o outro seja mais ou melhor, ou tenha mais. Então ele quer tirar do outro o que o outro tem. Ele fica sugando. Minha mãe, quando a gente era pequeno, ela costumava dizer assim: olha, meu filho, o invejoso nunca medrou, nem quem perto dele morou. No português de Portugal, medrar é prosperar. O invejoso não prospera e não deixa prosperar quem é vizinho. Ele fica o tempo todo consumindo. Acho que um desses filósofos aí, eu não me lembro quem, que disse que assim como a traça é para a roupa, a inveja é para os relacionamentos, para as pessoas. Ela consome, ela come. Então é um sentimento mesquinho de egoísmo insaciável. A Bíblia mostra que os irmãos de José... A Bíblia está repleta de histórias sentido, né? histórias de pessoas que invejavam. E as consequências trágicas da inveja. Os irmãos de José invejavam o que Deus havia dado para ele. É verdade. E eles estavam se consumindo, porque o invejoso, ele não só consome o outro, mas ele se autodestrói. Isso é verdade, só fazendo um parênteses no que você está dizendo, porque José, ele ainda foi contar para os irmãos, né? Devia ter ficado quieto. Né? Pois é. Você sempre fala, né? Essa ideia de ficar quieto, né? Você quando prospera, não deve contar para o outro a sua prosperidade, porque existe um risco. Na Bíblia tem um rei, o rei Ezequias, que quando os babilônios chegaram em Jerusalém, ele foi mostrar as riquezas. E o profeta Isaías disse assim: bota a sua barbinha de molho, porque eles vêm tirar o que é seu, o que é da cidade. E foi dito e feito. No tempo de Nabucodonosor, eles vieram e levaram tudo. Inveja é um sentimento muito perverso. E nós precisamos da graça de Deus para sermos libertos deste sentimento miúdo. Alguém diz que se a inveja fosse febre, não havia hospital do mundo que coubesse o tanto de gente que estaria pegando fogo. Tem um pensamento aqui que eu gostaria de ler, que a inveja tortura as afeições, incomoda a mente, inflama o sangue, corrompe o coração, devasta o espírito
e assim se torna, ao mesmo tempo, torturadora e carrasco do homem. E a inveja, ela se manifesta de várias formas, né, velho? A inveja, não necessariamente, como foi narrado, não é algo que está ligado simplesmente à posse, né? Ao Não. que o outro tem, mas às vezes a atenção, às vezes ao conhecimento, às vezes a felicidade do outro, enfim, é um sentimento tão corrosivo porque amargura a alma da gente à medida em que faz com que a gente deseje o mal do outro, né? Que é algo que nos coloca em associação direta com o diabo, com o inimigo das nossas almas. É como você falou que Satanás, Lúcifer se tornou Satanás porque ele invejou Deus, né? É sempre você compara com o outro. Não há um contentamento com o que se é. E você não é aquilo que o outro é, e você não tem aquilo que o outro tem, e você não pode aquilo que o outro pode. Então você quer de qualquer maneira destruir o outro. Agora, só que quando você destrói o outro, você destrói você também. Porque ela é, como ele disse aqui, ela é torturadora e carrasco ao mesmo tempo. Interessante é que a inveja, ela não é nem uma questão que nasce da minha necessidade, né? Porque, por exemplo, no caso de Lúcifer era o sinete da perfeição, né? Criado em meias... Ou seja... Mas não era Deus. Mas é quando você só olha para um outro lado onde você percebe algo que você não é e deseja ser. Entendeu? Quer dizer, ele estava numa condição muito boa, vamos dizer assim, enquanto Lúcifer. Né? Agora, quando ele percebe que ele não é como Deus, e ele quer ser como Deus, estabelecer o seu trono acima do trono do Todo-Poderoso, então começa a sua ruína. As fábulas, tem uma fábula de Esopos, que ele conta a história da rã que olhava o touro pastando na beira do lago, e ela olhava para ele, o touro grandão, e a rã lá no pântano, e ela ficava olhando para o touro mas esse touro, e eu não sou. Então ela começou a desejar ser o que o touro era, e começou a se inflar de vento, e de repente se ouviu um estouro. ela explodiu. Porque eu não sou o que o outro é, eu acabo me destruindo. O Watchman disse que invejar o chamado do outro pode anular o nosso. Invejar a vida do outro pode aniquilar a nossa. Cada um é de um jeito, e cada um faz aquilo que Deus chamou para fazer, e você é aquilo que você é. Então, é um sentimento destruidor que rouba a energia do outro e rouba a nossa energia. Eu quero desenvolver admiração pelas pessoas. Eu quero ter a graça que o Senhor me dê para eu ver aquele que tem qualidades diferentes de mim e eu poder aplaudi-la sem querer isto para mim. Eu poder viver com o que eu sou, como eu sou. E celebrar com o sucesso do outro. Certamente, fazer festa e dizer, olha, porque é mais fácil a gente chorar, como diz a Bíblia, com o fracasso, com as perdas do outro, do que celebrar o outro. Mas que o Senhor nos dê a graça de poder fazer festa com a vitória do outro e dizer, olha,
vai em frente. Isto é uma obra divina nas nossas vidas. Isso talvez seja a falta da consciência de vocação aqui que você estava dizendo aí. A palavra de Deus vai dizer que Deus dispõe cada um no corpo segundo lhe apraz, tendo em vista a edificação do corpo todo. Então, o ouvido não pode dizer a boca, não preciso de ti, né? Só que se um começa a olhar para a condição do outro e querer ser o que não é, o corpo todo passa por um processo de desmanche e a infelicidade se instala na nossa vida. E não importa quanta honra, glória ou quanto o Senhor lhe dê, lhe conceda por sua graça, parece que tudo isso perde o brilho e só o que importa é aquilo que eu não sou. E fico então nesta caminhada e nunca vou chegar lá, porque não se chega a ser o que não se é. É impossível você ser uma coisa que você não é. Não existe liberdade nas questões existenciais. Deus te fez assim e Deus está nos restaurando aquilo que tem a ver com a sua vontade, aquele quem Ele escolhe, elege por sua graça. E o contentamento é para isso. Quando eu consigo perceber que estou fazendo aquilo que Deus me chamou a fazer, vivendo para Deus, no lugar onde Deus me colocou, é isso que vai dar alegria ao nosso coração. Não sei o que a gente não é. Mas sobre isso, talvez, com um pouquinho mais de tempo, a gente quer falar no próximo bloco, pensar um pouquinho essa questão da inveja, os desdobramentos dela e como ela é perniciosa para nós e para o outro. Fique com a gente, é rapidinho, a gente está de volta. Oferecimento Posto Carajás e Marajó Veículos. Nossa direção é você. A dedicação necessária para cuidar do seu veículo você só encontra na rede de postos Carajás. São mais de 30 anos de tradição e experiência oferecendo qualidade nos produtos, serviços, além do melhor preço. Rede de postos Carajás. São 5 lojas em Londrina e na região para melhor atendê-lo. Em Londrina, na Avenida 10 de Dezembro, na Avenida Maringá e na Rio de Janeiro. Em Cambé e também na saída para Apucarana. Rede de Postos Carajás, abastecendo você. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta das 13h30 às 18 horas. Endereço na Avenida Paraná 76A, próximo ao Calçadão, no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 e acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br. Cruel é o furor e impetuosa é a ira. Mas quem pode resistir à inveja? Essa é uma pergunta de Salomão em Provérbios, no capítulo 27, verso 4. Furor e ira são furiosos, mas a inveja é irresistível. Por isso nós precisamos de uma obra sobrenatural para sermos tratados em nossa essência invejosa. Nós não precisamos de uma doutrina da cruz. Nós precisamos de uma experiência da cruz. Tem muita gente que sabe, e sabe muito, sobre a teologia da cruz, mas não é o saber a teologia da cruz, é o experimentar o fato de que sua morte é real
para a inveja. E isso só o Espírito Santo pode nos conceder essa libertação. Pedro era um homem dotado de uma força de vontade, eu vou chamar de hercúlea. Ele era um verdadeiro Hércules. Ele chegou a dizer: todo mundo pode te trair, Pode se escandalizar. eu jamais, eu sou... Se precisar morrer, eu morro. Eu morro. Mas ele não aguentou três provocaçõezinhas e ele estava lá no ringue, estava lá na lona, vencido pela sua soberba. Eu não posso dizer que eu tenho condições de vencer a inveja. Eu preciso do sacrifício de Jesus Cristo, eu preciso dos efeitos permanentes da cruz em minha vida, para que eu seja liberto deste sentimento perverso de querer aquilo que o outro tem, de desejar ser aquilo que o outro é e viver na melhor expressão da dependência e da aceitação da graça de Deus. Se isto não acontecer, eu vou viver com máscaras, uma hora tentando ser o que eu não sou, dando aparência para os outros de que, de fato, eu sou uma pessoa humilde, uma pessoa devotada, uma pessoa sem ambições. E aí nessa caricatura barata da religiosidade nós vamos nos enganando, só que diante de Deus ninguém engana. Eu gosto muito de uma mensagem feita por Richard Baxter, um pregador do século XVII, quando ele fala: ministro, salva-te a ti mesmo. E ele diz assim: muitos pregadores que estão pregando o Evangelho de Jesus Cristo vão parar no inferno, porque eles nunca foram tratados pela obra da cruz de Cristo. Eles pregam para que os outros sejam libertos, mas eles mesmos estão presos por sentimentos de inveja, de ira, de crueldade, da fúria. E isso aí, só o Espírito Santo para fazer esta obra na vida de cada um de nós. Você não brinque com a inveja, ela é séria, ela pode destruir a sua vida completamente. Clame ao Senhor Jesus: tem misericórdia de mim, Jesus. Tem misericórdia de mim que sou pecador. Revela-me a sua morte como minha morte. Eu volto a repetir aqui: eu estou crucificado com Cristo. Não vivo mais. Cristo vive em mim. E a vida que eu vou viver agora na carne, eu vou viver pela fé que é do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Esta é realmente a chave que destranca o mistério da revelação de que nós não vivemos sob o domínio da inveja ou qualquer outro sentimento pecaminoso, mas sim pela aceitação e pela suficiência de Jesus Cristo. Mateus capítulo 27, a partir do verso 17. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos: a quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus, chamado Cristo? Porque ele sabia que, por inveja, o tinham entregado. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não te envolvas com esse justo, porque hoje, em sonho, muito sofri por seu respeito. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e
que fizesse morrer a Jesus. A inveja é tão prejudicial, tão demoníaca, é tão perversa, que ela é capaz de corromper até o coração daqueles que estão identificados historicamente com a bondade. Os sacerdotes, os anciãos, as pessoas que tinham uma vida ilibada, uma moral fantástica, as pessoas que frequentavam os seus cultos, as pessoas que liam as Escrituras, mas que estavam permeadas de inveja a ponto de olharem para Jesus e se amalgamarem, se confraternizarem com a injustiça, preferindo e manipulando as emoções das pessoas e dos povos, a opinião, para poder cometer uma injustiça. Queridos, em nome de Jesus, não importa quanta glória Deus lhe conceda, quanto conhecimento, quanta riqueza, quanto reconhecimento humano, se a inveja lhe pegar, ela vai transformar tudo isso em nada. Ela vai destruir tudo isso. Você vai ficar obstinado por ser algo que você não é. A alegria será consumida, a verdade será destituída do seu ser, a maldade se tornará irmã sem que você perceba. E você começará então a manipular, a fazer conchavos, a se estruturar de forma maligna contra quem seja o alvo da sua inveja. E isto é mortal para você, para mim. Aquilo que o Glênio falou, em nome de Jesus, leve a sério. Leve a sério. Se você está invejando alguém, se você tem inveja de alguém, clame a Deus misericórdia, porque a morte de Jesus matou a sua inveja junto com você. Deus não estava ali podando frutos da sua natureza maligna. Deus estava enfiando o machado na raiz. A cruz é isso. É Deus matando o invejoso e fazendo do invejoso uma nova criatura. Nós precisamos do poder da cruz diariamente atuando na nossa vida, para que também o poder da vida ressurreta, que é capaz de se expressar em nós, de forma que celebremos o benefício do outro, que possamos fazer festa com aqueles que estão indo bem, com aqueles que estão para além de nós, sem sentir prejuízo com isso, de modo que a sua vida entra num processo de contentamento e de alegria e de celebração, porque você sabe que a vontade de Deus está se expressando em você e na vida do outro. Que Deus opere assim para que você possa ser liberto desse sentimento tão maligno, e eu também clamo para que o Senhor não me deixe cair em tentação. De coração para coração, não existe paixão pior do que a inveja. E não existe coisa melhor do que ser aceito por Cristo. Amém. Está para mim, está para você. É de graça. Um grande abraço, mais uma vez um grande beijo em você e em toda a sua família. Oferecimento Posto Carajás e Marajó Veículos. Nossa direção é você. A dedicação necessária para cuidar do seu veículo você só encontra na Rede de Postos Carajás. São mais de 30 anos de tradição e experiência oferecendo qualidade nos produtos, serviços, além do melhor preço. Rede de Postos Carajás. São 5 lojas em Londrina e na região para melhor atendê-lo. Em Londrina, na Avenida 10 de Dezembro, na Avenida Maringá e na Rio de Janeiro. Em Cambé e também na saída para Apucarana. Rede de Postos Carajás, abastecendo você. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, das 13h30 às 18 horas. Endereço na Avenida Paraná, 76A, próximo ao Calçadão, no centro de Londrina.
Ligue para 3372-8921 e acesse o site www.livrariapibilondrina.com.br.